Bom, muito bom dia. Meu nome é Ricardo de la Rosa. Hoje eu apresento meu trabalho de iniciação científica, cujo tema é Prevalência de Injúria Renal Aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Fazendo uma leve introdução, né, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo, totalizando cerca de 17,5 milhões de mortes anualmente, sendo que 80% delas ocorrem em países em desenvolvimento, como o nosso país. No Brasil, realiza-se aproximadamente 80 mil cirurgias cardíacas por ano. Dessas 80 mil, 49% são cirurgias de revascularização do miocárdio, 24% de troca de válvula e 19% por doença cardíaca congênita. Um estudo realizado, né, sobre cirurgia cardíaca nos Estados Unidos mostra que a mortalidade hospitalar foi de 3,1% e a mortalidade operatória de 2,5%. Dentro dos desfechos mórbidos, a injúria renal aguda representou 2,5%. A injúria renal aguda ela possui uma etiologia multifatorial. Os fatores de risco para a injúria renal aguda após cirurgia cardíaca foram identificados e são diversos. Esses fatores são os fatores pré-operatórios, comorbidades prévias, fatores intraoperatórios e fatores pós-operatórios. Os estudos atuais mostram uma pequena variação da creatinina plasmática associada à quantificação do débito urinário, são parâmetros muito sensíveis, né, para a detecção de injúria renal aguda, e nas primeiras 48 horas de pós-operatório de cirurgia cardíaca, demonstra-se que o aumento da creatinina sérica superior a 0,5, né, miligramas por decilitro pode resultar no aumento da mortalidade em até 18 vezes. Os objetivos aqui do nosso trabalho foram, então, avaliar a incidência de injúria renal aguda no pós-cirurgia cardíaca e identificar os possíveis fatores de risco para essa complicação. Como foi a nossa metodologia, né? Como que a gente fez nosso trabalho? O nosso trabalho é uma análise prospectiva, observacional, transversal, que a gente realizou com 80 pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, na cirurgia cardíaca. O local foi o Hospital Santa Lucina, Sorocaba, São Paulo, do período de setembro de 2020 a junho de 2021. Uma coisa importante ressaltar é que todos os pacientes que se dispuseram a participar do nosso trabalho, eles assinaram, né, um termo de consentimento livre esclarecido, e que o acompanhamento desses pacientes foi realizado durante a permanência dos mesmos na UTI. Então, a gente avaliou até 96 horas após a cirurgia cardíaca, é o período que ele permanecia lá. Depois de 96 horas, ele iria para a enfermaria, a gente perdia todos os controles. A coleta de dados, como ela foi realizada, né? Foi realizada diariamente através de informações colhidas dos prontuários. Os dados coletados foram dados demográficos, como idade, sexo, peso, altura, etnia e IMC. Dados de avaliação pré-anestésica, consistindo dos antecedentes médicos e presença de comorbidades, creatinina sérica pré-operatória, a taxa de filtração glomerular que a gente conseguiu através da fórmula, né, CKD e EPI, a duração da circulação extracorpórea, perdas sanguíneas, uso de hemoderivados, diurese e hidratação endovenosa, e dados bioquímicos, débito urinário, balanço hídrico, perdas sanguíneas, necessidade de hemoderivados, eventuais interconsultas da nefro e necessidade de diálise. O diagnóstico da injúria renal aguda do nosso trabalho foi estabelecido a partir dos critérios de CADIGO, e adotamos o score de Cleveland como modelo de predição de risco. Né? E como que funciona o score de Cleveland? O score de Cleveland tem todos esses exemplos aqui que pontuam, né, no nosso score, que é o sexo feminino, ganha 1 ponto, insuficiência cardíaca congestiva, mais 1 ponto, fração de ejeção de ventrículo esquerdo menor que 35% é 1 ponto, uso de balão pré-operatório intraórtico, né, também 2 pontos, DPL sem tratamento, diabetes mellitus de insulina, cirurgia de emergência, troca valvar, cirurgia cardíaca prévia, revascularização na troca valvar, outras cirurgias cardíacas, e a creatina sérica pré-operatória maior ou igual a 1,2 maior que 2,1 e creatina pré-operatória maior que 2 maior que 2,1. Já sobre os critérios de CADIO, como que eles funcionam? O estágio 1 de injúria renal aguda, pelos critérios, como que ele é quantificado através do aumento de 0,3 miligramas por decilitro de creatinina ou aumento de 150 a 200% do valor basal, ou uma diurese menor que 0,5 ml por quilo-hora por 6 horas. O estágio 2 ocorre um aumento maior que 200 a 300% do valor basal, que dá 2 a 3 vezes, ou uma diurese menor que 0,5 ml por quilo-hora por mais de 12 horas. No estágio 3, ocorre um aumento de 300% do valor basal, ou seja, maior que 3 vezes, ou uma creatina sérica maior ou igual a 4 mg por decilitro.
com aumento agudo de pelo menos 0,5 miligramas por decilitro. Em relação à diurese, é uma diurese menor que 0,3 ml quilo-hora por 24 horas ou anúria por 12 horas. Aqui, né, como resultado, nessa nossa primeira imagem aqui, ela significa que são as características demográficas, né, dos pacientes e o tipo de cirurgia. E analisando bem, né, esse quadro, a gente consegue ver que o grupo que desenvolveu injúria renal aguda após a cirurgia cardíaca, que foi 56,3% dos pacientes, tinha uma tendência a ser mais idoso, apresentar maior IMC e o maior número de comorbidades, comparativamente ao grupo que não desenvolveu a injúria renal aguda. O tempo de manutenção, né, dos pacientes em circulação extracorpórea não diferiu entre os dois grupos. O tipo de cirurgia realizada foi semelhante nos dois grupos, né, e não constituiu um fator relevante para o posterior desencadeamento de injúria renal aguda. E o tempo de permanência em UTI ele foi realmente muito maior nos pacientes que desenvolveram a injúria renal aguda. Já nesse segundo quadrinho aqui, mostra o comportamento, né, da creatinina antes e pós a cirurgia. O comportamento da creatinina seca no pós-operatório imediato e nos 4 dias subsequentes de cirurgia cardíaca para todos os pacientes, né, que dá para ser identificado aqui. Do POI, PO1, PO2, PO3 e PO4. E a gente consegue ver que já no primeiro pós-operatório, já no pós-operatório imediato até o primeiro pós-operatório, dos 45 pacientes que desenvolveram injúria renal aguda, 12 pacientes, 26,7% deles já desenvolveram nesse primeiro período pós-operatório. E aqui essa terceira tabelinha aqui é a pontuação do score de Cleveland em presença ou não de injúria renal aguda. A distribuição percentual da pontuação do score de Cleveland nos dois grupos pode ser observada aqui, e a média dos valores atribuídos aos pacientes que evoluíram com a injúria renal aguda foi de 1,9, e para os que não desenvolveram foram mais ou menos 1,4. E como conclusão, né, que dessa maneira nós podemos dizer que a injúria renal aguda é uma complicação muito séria, altamente prevalente após cirurgia cardíaca, resultando em aumento direto no tempo de permanência em UTI. Os valores maiores que a creatinina sérica obtida previamente em cirurgia pode se constituir em fator preditivo do desfecho de injúria renal aguda, com elevações significativas observadas no pós-operatório imediato. O score de Cleveland não se mostrou discriminante para a injúria renal aguda após a cirurgia cardíaca e na nossa casuística. E a utilização de maior volume de hemoderivados no pós-operatório imediato e a presença de doença cardíaca descompensada constitui fatores de alerta para a maior possibilidade de injúria renal aguda no pós-operatório, né, de cirurgia cardíaca. Aqui estão tá minhas referências e aqui é meu contato, né, no meu e-mail. E muito obrigado.